E se aquela história de salvação que um povo sempre contou para si mesmo fosse, na verdade, uma história de rebelião? Do começo ao fim? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa análise radical e, olha, bem chocante da história contada pelo profeta Ezequiel. É uma versão que vira tudo de cabeça para baixo. E tudo começa com uma pergunta que já deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Pensa bem, num momento de crise total, quando um povo está desesperado por uma palavra do seu Deus, a primeira resposta é o silêncio. Por que, afinal de contas, Deus se recusaria a falar? Para entender isso, vamos visualizar a cena. Temos ali uma delegação de anciãos, os líderes do povo exilado lá na Babilônia, indo procurar o profeta Ezequiel. E eles não estão ali para um cafezinho, não. Eles estão desesperados por uma palavra de esperança, uma direção de Deus. Para a gente entender o peso disso, a gente precisa do contexto. Estamos em agosto de 591 a.C. Os anciãos de Israel que estão exilados na Babilônia provavelmente estavam ouvindo uns boatos de que o Egito poderia se levantar contra a Babilônia. Então, eles vão até Ezequiel esperando o quê? Uma boa notícia, uma profecia de libertação. Só que, em vez daquela palavra de esperança, o que vem é um balde de água fria. Um choque. A resposta de Deus é uma recusa, assim, enfática e absoluta. Juro pela minha vida que não lhes permitirei que me consultem. É como se a porta para o futuro fosse batida na cara deles. E a coisa fica ainda mais estranha. Em vez de uma previsão sobre o Egito ou a Babilônia, Deus manda fazer algo completamente diferente. Ele diz a Ezequiel para confrontar o povo não com o futuro, mas com o passado, com as práticas detestáveis dos seus antepassados. A consulta de repente vira um tribunal cósmico e a história de Israel vai ser a principal prova no julgamento. É aqui que o roteiro vira de ponta cabeça. Essa história que Ezequiel vai contar não é aquela história heróica de libertação que os anciãos conheciam, que era a base da identidade deles. Não. Ezequiel vai apresentar uma reescrita chocante de toda a trajetória do povo. Tem um estudioso, o Daniel Bloch, que dá um nome para isso. Paródia histórica. É genial. Ezequiel pega as tradições mais sagradas e queridas do povo, o êxodo, a aliança, a caminhada no deserto, e vira tudo do avesso. Ele usa a mesma estrutura, mas para contar uma história de teimosia, de apostasia constante e não de salvação. E essa citação aqui resume a ideia central. A história de Israel, segundo Ezequiel, não é uma Heilsgeschichte, uma palavra em alemão para a história de salvação. Na verdade, é uma história de apostasia e rebelião, do comecinho até o fim. Imagina o peso disso caindo nos ouvidos daquelas pessoas. Então vamos para a primeira fase dessa história recontada, a rebelião já lá no Egito. De um lado, a gente tem a graça de Deus. Ele escolhe Israel, jura uma aliança, promete uma terra incrível. Do outro, a rebelião. Eles simplesmente se recusam a ouvir, não largam os ídolos do Egito e se contaminam. Ou seja, o problema não começou no deserto, começou na estaca zero. Mesmo no meio do processo de libertação, quase não havia diferença espiritual entre eles e os seus opressores. Então fica a pergunta, por que Deus não os destruiu ali mesmo? E a resposta é o tema central de todo este capítulo. Não foi por causa da bondade de Israel, mas por amor ao seu próprio nome, à sua reputação. Se Deus os destruísse logo depois de libertá-los, as outras nações poderiam pensar que o Deus de Israel era fraco. Então a misericórdia aqui foi um ato para proteger a própria glória divina perante o mundo. E só um detalhe, quando o texto diz que Deus levantou a mão, isso é uma expressão idiomática. Era o gesto físico que acompanhava um juramento solene para mostrar a seriedade do compromisso que Deus estava fazendo com eles. A segunda fase leva a gente para a primeira geração no deserto. E o padrão se repete, olha só. A graça de Deus. Ele dá leis boas para que eles vivessem bem. E os sábados como um sinal especial. E a resposta? Rebelião de novo. Rejeitaram as leis, profanaram os sábados. Fica claro que não foi um deslize, mas o início de um ciclo vicioso. E agora a gente chega no clímax teológico do capítulo. É uma passagem difícil, desconcertante, que tem sido debatida por séculos, a questão das supostas leis más de Deus. A declaração é chocante. O próprio Deus afirmando que deu ao seu povo estatutos que não eram bons e regras pelas quais não podiam viver. Como isso é possível? Essa é a pergunta central que essa passagem levanta. Como conciliar a bondade de Deus com uma afirmação que parece tão contraditória? Existem várias interpretações para isso.
A mais aceita, defendida por comentaristas como Feinberg e Bloch, é a de uma sentença judicial. A ideia é que, como punição pela idolatria persistente, Deus os entregou às consequências dos seus próprios pecados, ou seja, as leis más não são as leis de Deus, como as de Moisés, mas sim as leis pagãs destrutivas, como o sacrifício de crianças que o próprio povo escolheu seguir. Deus permitiu que eles se afundassem em suas próprias práticas abomináveis como forma de juízo. E o mais impressionante é que esse padrão, essa teimosia, não fica lá atrás na história, não. Ele continua geração após geração e vai chegar direto na plateia de Ezequiel. A terceira fase é basicamente um replay da anterior. A segunda geração que nasce no deserto repete tintim por tintim o mesmo padrão de rebelião dos pais. Ezequiel está martelando essa ideia. A apostasia é um problema crônico, geracional, e não só uma sequência de decisões ruins. E na quarta fase, a rebelião finalmente chega na Terra Prometida. E é triste, porque mesmo depois de receberem o grande presente da terra, eles a usam para quê? Para oficializar a idolatria. Cada colina, cada árvore bonita virou um altar para outros deuses, com ofertas que provocavam a Deus. A terra, que era para ser santa, virou, ela mesma, uma testemunha da rebelião. E aí, depois de toda essa aula de história, Ezequiel joga a bomba no colo deles. A quinta fase é a rebelião ali, no exílio, no presente daquela geração. A pergunta retórica corta como uma faca. Vocês estão se contaminando do mesmo jeitinho que seus antepassados? A história não é sobre eles lá no passado, é sobre vocês, aqui e agora. E isso nos leva à conclusão dessa acusação histórica, onde Ezequiel conecta todo esse passado sombrio diretamente com a geração que estava ali no exílio ouvindo ele. No fundo, essa longa aula de história não era sobre o passado, era um espelho. Ezequiel está dizendo àqueles anciãos que eles são a continuação daquela mesma história de rebelião, que eles eram culpados das mesmas abominações de seus antepassados. O problema não era só do passado, era do presente deles. E o resumo da acusação é sempre o mesmo, um ciclo que se repete ao longo das gerações. É um fracasso de 4 partes. Eles desprezaram os juízos de Deus, não andaram em seus estatutos, profanaram os seus sábados e, no centro de tudo, o coração deles sempre ia atrás de ídolos. E aqui, mais uma vez, o tema central de tudo ressurge. Toda a história, seja o julgamento ou a misericórdia, é explicada por um único motivo: a honra do nome de Deus. Todas as suas ações são filtradas por essa preocupação com a sua própria glória e reputação entre as nações. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Ezequiel 20 força uma nação inteira a encarar a enorme distância entre a sua autoimagem idealizada e a realidade divina. A pergunta que ecoa através dos séculos é: e se as histórias que a gente conta sobre nós, sobre as nossas comunidades ou nações, não forem a história real? O que a perspectiva de Deus revelaria?